Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aí. Hoje é dia 14 de agosto de 2025. É um prazer recebê-los mais um dia, nossa última aula da semana, que a gente recebe aí o professor Emanuel Silva. Quero agradecer você, Manuel, pela disponibilidade diante da agenda que você tem aí bem lotada. É um prazer trabalhar com você, é um prazer trabalhar com toda a equipe de speaker, de Key Opinion Leader aqui da Dentsply Sirona. Para quem não me conhece, eu sou o Henrique, sou dentista também, sou endodontista também e trabalho na área de educação clínica aqui da Dentsply Sirona. E aqui o meu principal papel é fazer a organização de atividades práticas clínicas com o público e também fazer treinamento interno e externo. Através da atividade clínica, a empresa acredita que a demanda de vendas é gerada automaticamente, porque o nosso produto tem um grande embasamento científico e os maiores e melhores professores do mundo utilizam. Então, através dessa experiência clínica, a gente consegue sempre gerar essa oportunidade de demanda, oportunidade de vendas, né? Convidá-los para seguir as nossas redes sociais, dentsplycirona.brasil e vdwdental.brasil no Instagram, onde a gente sempre divulga novos cursos, novas atividades, novas oportunidades de aprendizado. A área clínica da empresa ela está muito preocupada com o desenvolvimento e educação continuada de todos nós, eu e vocês como dentistas, tá? Essa é a nossa primeira semana de atualização em endodontia da Dentsply Sirona, um projeto meu, do qual tenho bastante orgulho de que tem dado certo, né, com o apoio da Milka na nossa área de marketing e também abraçado pelos nossos professores, nossos speakers da marca, que têm estado comigo aí durante essa semana e nos próximos meses também. Então, a ideia é que a gente faça isso um mês sim, um mês não. Então, podem sempre se programar para estar aqui, tá? Muito bem. A gente está aqui hoje para falar um pouquinho de artigos científicos, uma leitura mais dinâmica, mais facilitada. O Emanuel Silva é especialista em endodontia, mestre e doutor em clínica odontológica, professor associado da Estadual do Rio de Janeiro, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e professor adjunto da Federal Fluminense e Unigran Rio. Manuel, muito obrigado pela sua presença, meu amigo. Muito obrigado pela sua Isso, disponibilidade mais uma vez. O palco é seu, brilhe muito. Obrigado pela oportunidade de aprender contigo. maravilha. Bom, então, primeiro, queria te agradecer, tá, Henrique, pelo convite, pela oportunidade da gente estar aí estreando esse projeto que a gente já amadurece há tanto tempo, né? Que eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre qual é a nossa ideia e o porquê que a gente acredita nisso. E, obviamente, dar boa noite para todo mundo. É um prazer estar aqui nesse finalzinho do dia, conversando um pouco de endodontia com cada um de vocês. Antes da gente fazer a apresentação, eu queria deixar aqui todo mundo muito à vontade, tá? Então, se qualquer pessoa tiver dúvida, quiser perguntar alguma coisa durante a apresentação, pessoal, fica bem à vontade. A gente está aqui num ambiente online, informal, é, e entre endodontistas para evoluir, para crescer, tá? Então, nosso objetivo principal aqui é esse. Eu vou compartilhar aqui a pequena apresentação que a gente fez e vou conversar com vocês qual é o nosso objetivo aqui. Henrique, eu estou clicando aqui, não sei se está aparecendo aí para vocês minha apresentação. Ainda não, ainda não. Deixa eu ver o que houve. Ah, agora acho Aí que agora foi. está carregando. Foi? Aí, agora foi. Só falta colocar em modo apresentação. Foi aí ou não? Está em modo apresentação agora. Aí Apareceu? agora foi. Só que eu acho que seu Maravilha. áudio está falhando. Um minutinho só. Vê aí. Fala um teste aí pra gente. Tô falando aqui. Vê se Ainda tá. não. A Não? apresentação tá na tela, mas seu áudio tá mudo, tá? Que estranho. Deixa eu ver Aí, aqui. agora foi, agora foi. Foi.
Ué, mas aí eu coloco a apresentação, o áudio para? Não, não, tá indo, tá indo. Coloca Tá, de novo tá aí. indo agora? Uhum, tá Foi? sim. Foi, foi. Maravilha. Maravilha, Perfeito. então. Henrique, qualquer coisa, meu telefone está aqui do Eu lado, tá aviso. bom? Tá bom. Me avisa aí que essa hora, às vezes, a internet também dá uma quebrada. O pessoal chegando em casa, né? E aí a Pode deixar. internet, às vezes, dá uma quebrada. Pessoal, vamos lá. Qual é o nosso objetivo aqui? Né? Nosso objetivo vai ser conversar sobre um artigo científico em cada encontro que a gente tiver. É um projeto que está iniciando hoje, né? Mas eu espero que seja um projeto que vocês gostem e que a gente tenha a oportunidade de dar continuidade aí nesse projeto. E o porquê da gente estar fazendo isso é uma percepção que todos nós, né, que trabalhamos juntos, a gente vem percebendo, né, que existe um afastamento cada vez maior entre ciência e clínica, obviamente não pela parte de todos, mas que existe esse afastamento. E o que a gente objetiva com esse nosso projeto, né, é mostrar para todo mundo que a ciência ela tem que caminhar junto com a clínica, né, e a clínica ela tem que caminhar junto com a ciência. Então, nos próximos encontros, eu vou estar aí dividindo a priori esse projeto junto com o professor Felipe Belladonna, meu grande amigo, é, mas a nossa ideia é exatamente essa, né? Mostrar para os clínicos que a ciência é algo muito importante para a endodontia e tentar simplificar o cientifiquez para que ele seja muito mais acessível para todo mundo. Eu sei que é uma missão muito difícil, é uma missão muitas vezes complexa, mas hoje eu tentei fazer isso daí, esmiuçar, né, um trabalho científico, e a gente vai comentar frase por frase desse trabalho científico, né, e mostrar que não é nenhum bicho de sete cabeças, não é nada extremamente complexo e impossível da gente estar incorporando no nosso dia a dia, né? E que certamente isso daí vai ter um resultado final para o endodontista que vai ser fundamental, né? A partir do momento que ele começar a trazer mais ciência, embasar mais a sua clínica com a ciência, ele certamente vai conseguir trilhar caminhos muito, muito mais exitosos. Ah, e, e- e, eu vou iniciar essa minha apresentação com uma breve apresentação, mas eu queria nesse momento enfatizar uma pessoa que eu acho que faz isso de uma maneira muito brilhante, né? Que consegue conduzir ciência e clínica com uma maestria e que eu acho que tem que servir de inspiração e de exemplo para todos nós, que é o professor Mário Zuolo, que certamente todos vocês conhecem, né? O endodontista brasileiro mais respeitado no mundo inteiro, que consegue com uma excelência, uma maestria única, unir ciência, né, com clínica no seu dia a dia, né? Isso daí a gente sabe que ele trabalha em sua clínica sempre aliado à ciência, mas ele consegue também transmitir em suas apresentações, né, a clínica dele embasada na ciência e consegue simplificar é, como a ciência ela pode ser utilizada em prol da clínica. Então, eu queria deixar aqui essa homenagem e começar, né, essa apresentação com um trabalho, né, que um dos autores dele é o professor Mário Zuolo, junto com o Arthur e com diversos outros trabalhos, e vocês vão entender o porquê que eu estou falando sobre isso. Né? Esse é um trabalho bem legal, um trabalho, um insight clínico
e aí serve como dica, né, de como que a clínica ela é fundamental para a ciência e depois como que a ciência ela vai validar esses insights que a clínica tem, né? Mas um insight clínico muito importante porque foi a primeira vez que se mostrou de uma maneira científica que o instrumento reciproque, né, aquele instrumento original reciproque lá atrás, né, o prateado, o M-Wire, que ele poderia ser utilizado para retratamentos, né, e que ele era excepcional em retratamentos. Esse trabalho em específico é um trabalho que verificou quantidade de material obturador que permaneceu no interior do canal após o retratamento com esses instrumentos reciproque, com instrumentos rotatórios específicos para retratamento e com instrumentação manual, e que mostra ali pela primeira vez que o instrumento reciproque, né, ele tem uma capacidade de remoção desse material obturador excepcional durante retratamentos, né? Isso lá atrás, em 2013, foi apresentado, né? A clínica elaborou essa dúvida. O próprio clínico, né, ele responde a partir da ciência, né, e traz uma resposta favorável, e depois, obviamente, isso daí retorna para a clínica, e hoje todo mundo sabe que trabalhar com o instrumento reciproque para remoção de material obturador é uma coisa fantástica, sem dúvida nenhuma, uma das técnicas mais efetivas para você tirar material obturador no interior do canal, né? E aí, depois desse trabalho, vieram diversos outros estudos que comprovaram isso, né, que mostraram que a instrumentação, a cinemática reciprocante, o instrumento reciprocante, ou instrumento reciproque, né, ele é um excelente instrumento para ser utilizado durante retratamentos e, sem dúvida nenhuma, isso daí foi um game changer, né? Isso daí mudou a forma da gente fazer o retratamento, porque é extremamente vantajoso frente às maneiras na qual a gente removia material obturador antigamente. Acho que todo mundo concorda plenamente com isso, todo mundo tem a plena convicção de que esse instrumento recíproco ele realmente é um instrumento que não foi desenhado para retratamentos, mas que ele se adequa perfeitamente a retratamentos. Acontece que a família recíproca ela foi crescendo com o tempo, né, à medida que a endodontia evolui, né, os instrumentos eles vão evoluindo ou vão incorporando outros instrumentos para que você tenha um arsenal mais completo, né? E um desses instrumentos que foi incorporado a essa família Reciproc, a Dentsply Sirona, foi o instrumento Reciproc Blue. Creio que todos vocês também conhecem muito bem esse instrumento Reciproc Blue, um instrumento da segunda geração, um instrumento que já tem aí um tratamento térmico, né? Um tratamento que modifica essa liga do instrumento e faz com que essa liga ela fique mais flexível. O que acontece aí durante esse tratamento térmico é que você tem uma transformação dessa estrutura molecular da liga, né? Você tem uma deposição na superfície dessa liga de uma camada de óxido de titânio que vai conferir essa coloração azul, mas de um ponto de vista o que importa, né, é que você agora tem um instrumento que é mais flexível, né, e um instrumento que ele é mais resistente à fadiga, ou seja, ele vai se adaptar melhor às anatomias e vai resistir mais à fadiga cíclica, né? Um instrumento aí mais ou menos 40% mais flexível que os instrumentos convencionais, né? E aí isso daí faz com que você consiga trabalhar muito bem em curvaturas, você consiga trabalhar muito bem em casos mais complexos que talvez a Reciproc M-Wire até conseguisse fazer, né? Mas agora você passa a fazer isso com um pouquinho mais de facilidade, com um pouquinho mais de segurança, né? Porque você consegue manejar muito melhor essas dificuldades anatômicas. O instrumento é esse, a gente não vai entrar muito na descrição do instrumento, porque eu creio que todo mundo que está aqui já usou ou já fez algum hands-on com Reciproc Blue,
né? É um instrumento que está disponível aí em três tamanhos, no tamanho 25, no tamanho 40, no tamanho 50. Embora ele pareça ser um instrumento muito calibroso no que diz respeito ao taper, isso não é verdade, porque esse taper dele ele é regressivo, então quando a gente vai se aproximando mais lá para o terço cervical, você passa a ter um instrumento mais conservador, né? É um instrumento que é extremamente completo, um instrumento que fornece uma segurança muito grande para o clínico. E eu destaco duas propriedades que são bem interessantes, né? Primeiro, a ponta não cortante, né? E segundo, a secção transversal em forma de S faz com que seja um instrumento mais flexível e, ao mesmo tempo, com uma capacidade de corte lateral muito acentuada. O fato é que é, é tudo muito bem esclarecido, né, no que diz respeito à capacidade de modelagem de condutos quando você trabalha com o instrumento Reciproc Blue. A gente sabe que ele funciona muito bem, né? Ele vai trabalhar aí mais ou menos da mesma maneira que o instrumento Reciproc convencional, mas aí com esse ganho da flexibilidade. Mas uma dúvida, e esse é o trabalho que a gente vai comentar aqui hoje, esse é o trabalho que a gente vai discutir aqui hoje, né? Uma dúvida que é uma dúvida recorrente até os dias atuais é se o instrumento Reciproc Blue ele pode ser utilizado em casos de retratamento endodôntico, né? Se esse instrumento Reciproc Blue ele vai ter a mesma eficácia que o instrumento Reciproc em casos de retratamento endodôntico. E essa foi a pergunta que a gente fez nesse trabalho, que por acaso, né, é um trabalho que eu sou um dos autores, né, mas a gente não necessariamente nesse projeto a gente tem a intenção de só comentar trabalhos de nossa autoria. A ideia é trazer os mais variados tipos de trabalho, mas por acaso esse é um trabalho que eu conheço muito bem, porque eu sou um dos autores, aí junto com o professor Gustavo Dedeus, o professor Felipe Belladonna, o professor Arthur Zuolo, o professor Marcos Simões, a professora Carolina, o professor Diogo, a professora Daniele e eu. Então, o que a gente vai fazer hoje aqui, né, é tentar destrinchar esse trabalho, ler de fato esse trabalho, mas fazendo uma leitura de certa maneira comentada, né? Mostrando que ler um trabalho científico não é tão chato como parece, né? Pode ser algo agradável desde que a gente saiba como fazer essa leitura, né? Tudo bem até agora? Henrique, tem alguma dúvida aí, alguma pergunta? Não, por enquanto não, Emanuel. Tudo certinho por aqui. Maravilha, pessoal. Então, todo trabalho científico, quando a gente vai lá buscar o trabalho, né, ou quando a gente recebe esse trabalho, ele vai ter lá o título, vai ter o nome dos autores, isso é algo interessante da gente estar vendo, né, quem são os autores, são autores é, que fazem uma boa ciência, não são autores que fazem boa ciência, né? O trabalho vai ter um resumo, e a gente não vai se ater ao resumo nesse primeiro momento, né? E o trabalho vai ter uma introdução, né? E aí a gente vai começar a leitura aqui de fato, né, dessa introdução e vamos passar aí pelo trabalho todo fazendo essa leitura, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, fica bem à vontade, tá? Eu não fiz a tradução para o português, porque eu queria deixar o trabalho original aqui, né? Então a gente vai fazendo essa tradução à medida que a gente for lendo, né? Então esse trabalho, como todo trabalho científico, ele vai estar dividido ali numa introdução, numa metodologia, em resultados e numa discussão, né? E cada uma dessas sessões ela vai ter uma particularidade, ela vai ter algo que a gente tem que buscar um pouco melhor, né? Para entender se esse trabalho está sendo bem executado, se ele não está sendo bem executado, né? E a introdução é o start aí de um trabalho, né? Introdução nada mais é do que você apresentar para o seu leitor, né, uma ideia, né, e do porquê você está testando essa ideia, né? E esse trabalho ele começa dessa maneira, né? O principal objetivo de um retratamento de canal, né, de uma reintervenção endodôntica, é restabelecer a saúde dos tecidos perirradiculares.
né? O retratamento endodôntico é considerado uma solução previsível, né, para aqueles casos que você tem alguma desordem ou alguma doença após um tratamento endodôntico original, né? E aí, continuando, né, uma vez que o clínico ele consegue remover o material obturador que foi previamente inserido nesse canal, restabelecer a patência, né, restabelecer um comprimento de trabalho, limpar novamente esse canal, né, preparar novamente esse canal e obturar esse canal, né, a chance de você obter sucesso nesse tratamento endodôntico ela passa a ser muito grande, né? Então, está introduzindo ali o que é um retratamento endodôntico, né? Como que é feito esse retratamento endodôntico, né? E se esse retratamento endodôntico ele é efetivo ou não, né? E aí os autores continuam ali, né? É, ao longo dos anos, o desenvolvimento de novas tecnologias, de novas técnicas, fizeram com que esse retratamento endodôntico ele se tornasse algo muito mais previsível, muito menos trabalhoso e, e, e muito mais rápido do que era antigamente, né? E um dos desafios de um retratamento endodôntico, e isso daí todo clínico sabe que um dos principais desafios que a gente tem durante um retratamento endodôntico vai ser remover aquele material obturador do interior do canal, né? E para isso a gente utiliza N técnicas, N instrumentos, né? E a remoção desse material obturador no interior do canal, ela é importante porque esses remanescentes de obturação, eles podem abrigar micro-organismos, né, que podem fazer com que você perpetue aquele insucesso, né? Então, toda a explicação ali do porquê realizar, né, e a explicação biológica do porquê que você tem que remover esse material o máximo possível, né, e não deixar ele permanecer ali no interior do canal, né? E aí inicia-se, né, uma introdução acerca do movimento reciprocante, né? O desenvolvimento do movimento reciprocante assimétrico, movimento reciprocante que a gente conhece, né, permitiu que a gente tivesse uma abordagem mais efetiva para a remoção de material obturador. Não só porque você simplificou esse procedimento de um ponto de vista técnico, mas também porque, de um ponto de vista de custo, você diminui o número de instrumentos ou de material que você precisa para remover esse material obturador, né? Continuando nessa introdução, os instrumentos reciprocantes feitos com a liga M-Wire, né, no caso aí referindo-se ao reciproque M-Wire, reciproque da primeira geração, né, eles se mostraram muito mais efetivos de se remover a gutapercha e o cimento endodôntico do que outras técnicas, né? E mais recentemente, esses instrumentos eles começaram a ser submetidos a tratamentos térmicos, né, com o principal objetivo de você melhorar as propriedades mecânicas desses instrumentos endodônticos. Eu vou tirar o rostinho do Henrique aqui que está aparecendo para mim, está tapando a minha leitura, né? E aí os autores iniciam, né, a fala acerca do Reciproc Blue, né? O instrumento Reciproc Blue ele tem um design similar, né, e tem as mesmas características do instrumento Reciproc M-Wire, mas ele é fabricado utilizando uma liga que é tratada termicamente e que resulta numa coloração azul, né? Uma liga blue, né, que é gerada a partir de um tratamento térmico inovador, né? Esse processo ele vai consistir numa sequência de resfriamento e aquecimento patenteado, né, que vai resultar numa deposição de óxido de titânio, numa camada de óxido de titânio azulada na superfície do estudo, na superfície do instrumento, né? Poucos estudos, alguns estudos compararam os instrumentos reciproque
Reciproc M-Wire e Reciproc Blue, né, até aquele momento, né, e eles reportaram que o instrumento Reciproc Blue ele era mais resistente à fadiga cíclica e mais flexível que o instrumento Reciproc M-Wire, tudo aquilo que a gente tinha falado anteriormente, né? No entanto, o instrumento Reciproc Blue ele também é mais mole, né? Ele é mais flexível, ele é mais soft do que o instrumento M-Wire, que é, obviamente, uma característica compatível e decorrente da sua maior flexibilidade. Dessa maneira, é razoável a gente assumir que essa flexibilidade do instrumento Reciproc Blue, né, ela vai ser uma propriedade importante relacionada à capacidade desse instrumento de penetrar no interior da massa obturadora, de negociar o canal, né, e de progredir até o término desse canal, que vão ser etapas aí fundamentais durante a remoção de material obturador em casos de retratamento endodôntico, né? Em outras palavras, né, a liga desse instrumento pode desempenhar um papel fundamental aí na eficácia desses instrumentos para remover o material obturador do interior do canal e ganhar novamente a patência apical. E aí o objetivo do trabalho é exatamente esse, né? Sanar essa dúvida que até o momento não havia sido sanada, né? O objetivo desse trabalho, esse trabalho foi desenvolvido para comparar a eficiência do instrumento Reciproc Blue, do instrumento Reciproc M-Wire e do instrumento Reciproc Blue na capacidade de remoção de material obturador do interior do canal, né, e na capacidade de se obter novamente a patência apical. Né? E para isso, os autores eles utilizaram a microtomografia computadorizada como uma ferramenta analítica. Né? Então, essa é a introdução desse trabalho, né? Uma introdução que vamos esquecer o inglês, porque hoje em dia é muito fácil, né, a gente traduzir para o português, é só você ir lá no ChatGPT ou no Google Tradutor, você consegue traduzir isso daí para o português, né? Mas é uma introdução que mostra a ideia central do trabalho, né, e justifica essa ideia central, isso lá em 2017, 2018, né, quando o instrumento Reciproc Blue ele foi lançado no mercado. Tudo bem até agora? Tudo bem, mano. Tudo bem. Maravilha. Então, dúvida totalmente pertinente, né? O Reciproc Blue, de fato, é um instrumento mais mole, mais maleável do que o instrumento Reciproc M-Wire. E até hoje a gente escuta muitas vezes pessoas questionando se esse instrumento ele pode ser utilizado durante o retratamento ou não. Né? Aí a gente vai para metodologia, e na metodologia a coisa, algumas vezes, ela complica, né? Porque existem muitas terminologias técnicas e existe muito cientifiquez nessa metodologia. Então, o que eu sugiro é que quem não está muito familiarizado com a, o cientifiquez, né, não tente entender tudo da metodologia, né? Tenta fazer uma leitura um pouco mais dinâmica, né, e focar em alguns aspectos que são aspectos que o clínico ele consegue entender melhor. Então, por exemplo, nesses materiais e métodos aqui, vocês vão ver que eu não grifei nada acerca de cálculo amostral. Por quê? Porque isso é extremamente técnico, né? Muitas vezes nem o próprio cientista ele consegue fazer esse cálculo amostral, nem o próprio cara que está ali escrevendo esse trabalho ele sabe fazer isso sozinho, né? Então não se atenham a esse detalhe, porque de fato isso daí vai afastar você da leitura científica, né? Se atenham a alguns outros detalhes, como por exemplo a seleção dessa amostra, que é fundamental e a gente vai discutir isso depois bastante. Né? Então, continuando a leitura, né, depois de ter sido aprovado no Comitê de Ética, foram selecionados 95 incisivos inferiores, né, de um banco de dentes. Né? Então, a gente parte ali de 95 dentes, né, e vocês vão ver o que a gente consegue no final. Né? Os critérios de exclusão foram dentes com ápice aberto, né, dentes com presença de cárie, dentes que já estavam restaurados ou dentes que estavam fraturados. Então, tirou isso tudo, sobraram
82 dentes que foram escaneados no micro-CT, né? E aí os parâmetros técnicos de escaneamento, a gente não precisa entender isso daí, né? Então, pula o olho e vai para onde é importante a gente compreender, né? Porque esses parâmetros técnicos, de novo, vão afastar você de continuar lendo trabalhos científicos. Então, foca no que tem que ser de mais fácil compreensão, no que tende a ser de mais fácil compreensão pelo endodontista, né? Então, vamos continuar lá, né? Para se criar uma similaridade entre os dois grupos, né? O grupo Reciproc Blue e Reciproc M-Wire, 10 pares foram criados, né? 10 pares apresentando um canal único com o formato ovalado, né? Foram selecionados baseados em suas medidas morfométricas, em suas bases morfométricas, como comprimento, volume, grau de circunferência, né? E foram divididos nos dois grupos. Vejam aqui os pares, né? E essa figura mostra isso muito bem, né? Então, o 19 aqui, ele é par do 47. O 49, ele é par do 55. O 224, ele é par do 245. Claro que não são amostras idênticas, isso é impossível da gente obter essas amostras idênticas, né? Mas são amostras que têm um grau de similaridade muito grande. E isso daí vai ser importantíssimo, isso é fundamental dentro de um trabalho científico, porque se eu estou selecionando amostras que são completamente diferentes, né, o fato dessas amostras serem diferentes, serem distintas, pode mascarar os resultados. Eu posso ter um resultado que, na verdade, se eu tivesse amostras iguais, eles seriam exatamente ele seria exatamente diferente do que é na verdade. Então é fundamental essa seleção das amostras. Aí, vamos lá para tratamento endodôntico original, inicial, né, antes do retratamento, né? Foi selecionado lá uma lima 10, que foi introduzido no canal radicular até que ela fosse visível no forame apical, né? Isso tudo sob microscopia operatória, né? E o comprimento de trabalho, né, ele foi estabelecido recuando 1 milímetro dessa medida daí original. Então, eu peguei lá a lima, né, coloquei no canal, vi saindo lá no forame e meu comprimento de trabalho vai ser isso daí, menos 1 milímetro, né? 1 milímetro aquém, né? Depois disso, os ápices desses dentes eles foram selados, né, com cola quente e foram inseridos ali num polivinil, né, para que a gente tivesse um modelo fechado, né, um modelo de irrigação, né, um modelo de instrumentação fechado bem próximo aí, simulando as condições clínicas, né? Então, depois, todos os canais eles foram preparados com um instrumento Reciproc M-Wire, um instrumento R25, né? Conforme manda o figurino, conforme as instruções do fabricante, né? Então, setando lá o motor, nesse caso aí foi o VDW Silver, né? No programa Reciproc All, né? E trabalhando até chegar no comprimento de trabalho com movimentos de bicada, entrada e saída com 3 milímetros de amplitude, né? E uma leve pressão apical, né? Fazendo um brush, né? Jogando o instrumento contra as paredes laterais do canal. Depois de você fazer 3 vezes esse movimento, né, esse instrumento era removido do canal, as espirais dele eram limpas, né, era realizada a irrigação e o instrumento entrava novamente até que se atingisse o comprimento de trabalho. A irrigação ela foi realizada com um total de 20 ml de hipoclorito a 2,5, utilizando lá uma Navy Tip, né, de 31 gauge, né, e a Smirlayer ela foi removida com 3 ml de EDTA 17%. Depois disso, os canais foram irrigados com água bidestilada e foi utilizado lá uma ponta de papel R25 para secar esse canal radicular. Beleza, o canal está preparado, aí agora a gente vai obturar para depois retratar, né? E eles foram obturados, né, com um cone de gutta-percha, o R25, aquele cone que vai se adaptar bem, né, ao preparo que você fez, e com cimento H+,
trabalhando ali com a onda contínua de condensação. Aí a descrição, né, de forma breve, né, o cone de gutta-percha foi biselado, foi besuntado com o cimento. Às vezes tem as palavras que são meio complexas de a gente traduzir, né? Foram cobertos com o. Tudo bem aí, Rick? Deu um apito aqui, Não, não, professor, tudo certinho. tudo Acho que foi certinho? só aí, Maravilha. tudo certo. Beleza, então. Né? Então, eles foram cobertos com um cone de gutta-percha, né? E foram inseridos até o comprimento de trabalho. Depois, né, um condensador ali de calor foi programado a 180 graus, foi introduzido no canal até os 4 milímetros, até 4 milímetros do comprimento de trabalho, né? Esse plugger ele permaneceu ali por 10 segundos, foi reativado por 1 segundo e foi removido do canal, deixando só 4 milímetros lá de material obturador no interior do canal. Depois, o terço médio e o terço coronal do canal foram preenchidos aí, foi feito um backfill ali com o Calmus Flow, né, numa temperatura de 180 graus e foi realizada a compactação vertical, né, com compactadores manuais. Então, foi realizado radiografias digitais, né, para que a qualidade da obturação ela fosse monitorada, para que ela fosse averiguada. Nenhuma espécie foi descartada, né, e depois foi colocado um cavity e esse conduto, esses elementos dentários, eles foram armazenados a 37 graus e 100% de umidade por 30 dias. Né? Aí o retratamento, né? E aí é que eu acho que é o tchan para não ter dado diferença entre os grupos, né? Que esse retratamento ele foi iniciado, né, em ambos os grupos, removendo esses primeiros 3 milímetros do terço cervical com uma Gates Glidden número 3, né? Então, o começo dessa obturação ele foi removido com a Gates Glidden 3. E aí, já fazendo uma translação para a clínica, a gente pode usar a Gates 3 ou a gente pode usar uma pontinha de ultrassom para remover, né, essa gutta-percha ali do terço cervical. Não vou antecipar resultado, mais para frente a gente comenta isso. E aí depois, né, os espécimes eles foram de maneira bem randomizada alocados nos dois grupos, no grupo M-Wire e no grupo Reciproc, né? O retratamento em ambos os grupos foi feito da mesma maneira. A gente vai falar aqui da M-Wire, mas para os dois instrumentos ele foi feito do mesmo jeito, né? Ambos os instrumentos foram trabalhados, né, foram utilizados até o comprimento de trabalho, com movimentos de entrada e saída, de bicada, com 3 milímetros de amplitude, né, e uma pressão apical combinada aí com o brush lateral, né, com a levar o instrumento contra a parede lateral. Depois de completar 3 movimentos de bicada, o instrumento era removido do canal, né? E suas espiras elas eram limpas, né? Antes de reutilizar esse instrumento, né? É, um instrumento de tamanho 25, a R25, ela foi utilizada até que o comprimento de trabalho fosse atingido, né? E depois, em ambos os grupos, foi feito um alargamento apical com o instrumento R40, usando o mesmo protocolo. Então, isso daí valeu tanto para o grupo M-Wire quanto para o grupo Reciproc Blue. Né? Um endodontista experiente fez todos os procedimentos, né? Cada instrumento foi utilizado em somente um dente e depois descartado, né? E o restabelecimento do comprimento de trabalho e a patência apical, ela foi recordada, né? Ela foi anotada para cada um dos espécimes para que depois a gente pudesse fazer uma análise. Então foi anotado lá, chegou no comprimento de trabalho, não chegou no comprimento de trabalho, né? A reinstrumentação foi considerada completa quando não tinha mais gutta-percha residual ou cimento nas espiras do instrumento. Então, quando você entrava lá com o instrumento, jogava contra a parede, não tinha mais guta, não tinha mais cimento, o retratamento estava completo, né? E o protocolo de irrigação ele foi o mesmo protocolo em ambos os grupos. Hipoclorito a 2,5, que foi carreado no interior do canal com uma Navy Tip de 30 gauge, né, 20 ml de hipoclorito e, no final, 3 ml de LTA
por 3 minutos e 2 ml de água destilada para depois os canais serem secos, né? O tempo total para remover esse material obturador, né, ele também foi contabilizado, né, desde o momento que se iniciou o retratamento até o momento que se reobteve a patência, né, sendo que o cronômetro ele foi parado toda vez que o instrumento era removido, né, e foi restartado quando o retratamento ele iniciava, né? Então, aí todo o procedimento ali de micro CT, né? Algumas questões técnicas que talvez a gente não tenha que se ater muito, né? Mas basicamente os espécimes eles foram escaneados em 4 tempos, né? O inicial, antes do preparo, né? O depois do preparo original, depois do retratamento com o instrumento 25 e depois do retratamento com o instrumento 40, né? Depois é feito tudo lá um processamento técnico, né? E basicamente o que é analisado é o quantitativo de material obturador que permaneceu depois dos protocolos de retratamento. Mesma coisa estatística, gente. Lembra lá que lá atrás eu falei do cálculo amostral? A estatística também, quem não está familiarizado, não deve se ater à estatística, porque vai acabar se complicando, vai acabar se estimulando a continuar a leitura, né? E a leitura tem que ser algo agradável, tem que ser algo que seja interessante, né? Vamos lá para os resultados, né? Primeiro resultado que a gente tem é que as amostras, né, o grau de homogeneidade entre os dentes que eram pareados, eles foram comprovados estatisticamente, né? Então eram dentes que realmente tinham um grau de similaridade muito grande, né? E que nenhuma diferença significante foi observada entre os instrumentos, tanto em termos de volume, em termos de volume de material residual e de capacidade de se restabelecer o comprimento de trabalho. O que foi observado diferença foi no alargamento apical, né? Então, quanto mais você alargava, mais material obturador você conseguia remover do interior do canal. Mas entre o instrumento Blue e M-Wire não existiu nenhum tipo de diferença. Também não teve diferença no tempo necessário para realizar o retratamento, né? Nem tampouco, como eu falei anteriormente, né, na capacidade de se restabelecer a patência apical, né? Aqui são modelos reconstruídos, né, naqueles 4 tempos que a gente falou anteriormente que eles foram escaneados, né? O instrumento aqui as duas amostras, né, da Reciproc M-Wire e da Reciproc Blue inicial, né? Depois do preparo, tá? Depois do instrumento 25, né, ainda tem bastante material obturador, e depois do instrumento 40, já bem menos material obturador. Sem diferença estatística tá, entre Reciproc M-Wire e Reciproc Blue, né? Então não teve nenhum tipo de diferença estatística. E aí a discussão, né, na verdade, é uma oportunidade que os autores têm para comentar algumas questões que talvez eles não tivessem espaços na introdução, na metodologia, né? E tentar mostrar para os leitores o porquê que eles acreditam que os resultados aconteceram dessa maneira, né? Então vamos lá fazer a leitura dessa discussão, né? No presente estudo, perdão, gente, no presente estudo, a análise de micro-CT mostrou que a liga dos instrumentos Reciproc não afetou a quantidade de material obturador no interior do canal, né? Uma vez que tanto o instrumento M-Wire quanto o instrumento Blue eles tiveram a mesma quantidade de material obturador pós protocolos de retratamento, né? Consequentemente, a primeira hipótese nula foi aceita, né? Os estudos prévios avaliaram a capacidade que diversos instrumentos de níquel-titânio têm de remover material obturador, incluindo o sistema Reciproc. No entanto, não existe nenhum trabalho, né, nenhuma evidência que tenha avaliado esse outcome, a capacidade de remoção de material obturador, comparando instrumentos semi-wire com instrumentos Blue, né? E, embora existam diferenças na liga de níquel-titânio, a similaridade da performance entre esses instrumentos, né,
aí é justificativa, né, a tentativa de explicação pode ser resultado do seu design muito similar, incluindo essa secção transversal em formato de S e o taper, que é basicamente o mesmo para os dois instrumentos, né? Então, uma possibilidade de se justificar isso daí seria essa similaridade entre os instrumentos, embora eles tenham ligas diferentes, né? Um desfecho importante do estudo foi o fato de que a patência apical ela foi restabelecida em todos os espécimes, né? Então, a segunda hipótese nula ela também foi aceita, né? Esses resultados eles destacam, né, a boa capacidade, né, ou a bem reportada capacidade que os instrumentos Reciproc M-Wire e os instrumentos Reciproc Blue têm de fazer o scout do canal, né, de penetrar, de explorar bem esse canal, né, que faz com que esses instrumentos eles naturalmente fluam pelo espaço do canal radicular até o seu término, né? Ah, a efetividade dos instrumentos Reciproc M-Wire e Reciproc Blue em se restabelecer a patência apical, que foi reportada nesse estudo, ela pode ser entendida como o resultado de um interplay entre dois fatores. Primeiro, o movimento reciprocante per se, né? Por si só, esse movimento reciprocante ele pode facilitar a capacidade de penetração do instrumento no canal. Mas, além disso, né, a secção transversal em forma de S do instrumento reciproc, né, ela faz com que você tenha uma capacidade de corte muito elevada, né, fazendo com que o seu instrumento ele também consiga avançar nesse canal de forma facilitada, né? Ah, e aí, obviamente que todo e qualquer estudo ele tem limitações e nem sempre a gente consegue fazer translação direta para a clínica, pelo menos em todos os casos. E isso é discutido no trabalho, né? O estudo ele tem que é importante um estudo, isso daí quando vocês estiverem lendo, né? É importante que vocês percebam se os autores eles foram de fato honestos com o leitor ou não, porque todo trabalho tem uma limitação, né? E isso daqui é uma das limitações é citada aqui, né? É, embora sem sombra de dúvida, né, esses resultados do presente estudo eles sejam satisfatórios, né? A gente tem que lembrar que somente dentes com é, canal único, né, e reto foram selecionados, foram avaliados, né? E certamente o grau de dificuldade de remoção de material obturador ele pode estar relacionado a outros fatores, como, por exemplo, curvatura, comprimento do canal, obliterações que esse canal pode ter e, obviamente, não menos importante, a experiência do operador. Então, é sugerido aqui que estudos futuros, né, foquem em providenciar insights acerca da performance desse instrumento Reciproc Blue em condutos mais desafiadores. O preparo apical, o tamanho do preparo apical é um tópico controverso, né, durante o tratamento endodôntico. Nesse trabalho, o preparo apical final foi um preparo 40 com taper 0,6 regressivo, né? E esse preparo apical final ele foi baseado, né, ele teve uma relação com o tamanho original do conduto, né, que era de um instrumento reciproc R25, 25 taper 0,8 variável, né? Em teoria, né, o preparo final de um canal e um retratamento, ele tem que incorporar, né, esse tratamento original, né? Então ele tem que ser maior do que esse tratamento original. Isso porque a gente sabe que a infecção ela vai ser a principal causa de periodontia apical pós-tratamento endodôntico, né? E para melhorar essa capacidade de desinfecção, a gente precisa ampliar esse conduto. Mesmo assim, é importante que a gente lembre, né, que o sobrealargamento ele tem que ser evitado, né, para que a gente não fragilize a raiz e para que esse elemento ele não seja o elemento predisposto a se fraturar, né? Estudos prévios também demonstraram
melhor desfecho de tratamentos endodônticos de dentes infectados e com periodontia apical depois de preparos apicais mais largos, maiores, né? E também, né, um estudo prospectivo de coorte reportou um maior sucesso em retratamentos de molares inferiores, utilizando técnicas contemporâneas e preparos de tamanho 35 e 40 com taper 0,4 ou 0,6. Nesse estudo, né, como a gente já citou anteriormente, o alargamento apical do tamanho 25 até o 40, ele aumentou significativamente a remoção de material obturador, né? Embora ambos os instrumentos tenham sido efetivos, né, eficazes para remover o material obturador, nenhum espécime esteve durante a avaliação em microtomografia totalmente livre de resíduos. Sempre existia resíduo nos espécimes, né? E esse achado ele está aí de acordo com diversos estudos prévios, né, que mostram de maneira muito clara que nenhuma técnica de retratamento é capaz de remover totalmente o material obturador dos elementos dentários, né? E a explicação para, perdão, gente, e a explicação para isso, né, é que isso é um reflexo direto, né, da incompatibilidade entre a secção transversal que vai ser gerada durante o preparo ou durante o retratamento, que é circular, né, e a anatomia ovalada desses incisivos inferiores, né, ou de algum outro grupamento dentário, né? Então, fica muito claro que a irrigação, os procedimentos de irrigação, eles vão ter uma importância muito grande, né, para compensar esse status subótimo de preparo da instrumentação ou do retratamento endodôntico. E além disso, né, obviamente que técnicas suplementares para maximizar a quantidade de áreas tocadas, elas podem ter um valor aí durante o retratamento endodôntico, né, como, por exemplo, pontas ultrassônicas e outros dispositivos, né? E aí, finalizando, né, a gente fechando aqui já, né, a despeito de variações naturais na morfologia do dente, tentativas foram realizadas para garantir uma comparabilidade entre os grupos acerca aí da morfologia dentária, da anatomia dentária, com o intuito da gente criar um baseline aí que fosse um baseline adequado, né? Só foram selecionados canais com formato oval, né, porque essa anatomia não circular ela ia ser um desafio adicional para a remoção de material obturador, né, e como em estudos prévios, o micro-CT foi utilizado aí para que todo esse baseline, todas essas mensurações morfométricas, elas garantissem ah, o um pareamento entre esses elementos dentários, né? Então, esses elementos dentários eles foram pareados, foram selecionados, né? E foram alocados nos dois grupos experimentais e a estatística confirmou, né? Esse balanço efetivo entre os grupos, eliminando qualquer viés anatômico que pudesse prejudicar o resultado desse trabalho. O trabalho é esse, né? Basicamente é isso, né? Obviamente que aqui a gente faz uma leitura comentada e isso daí faz com que a gente gaste muito tempo para fazer essa leitura do trabalho, mas isso é algo que certamente ali em 10, 15 minutos a gente consegue fazer, né? E a gente consegue obter uma informação que pode servir de guia clínico para a gente, né? Esse trabalho é um trabalho que tem uma translação para a clínica direta, muito grande, né? Porque tira a dúvida acerca da capacidade do instrumento Reciproc Blue ele ser utilizado no retratamento endodôntico ou não. Isso significa que o instrumento reciproc convencional ele tem que ser abolido do retratamento endodôntico? Não, não significa isso. Só diz que, dependendo da anatomia que você tem, talvez você trabalhar com o instrumento Reciproc Blue pode ser algo mais vantajoso, né? Então, eu acho que o nosso objetivo é esse, né? Nosso objetivo é servir aí como um guia para facilitar a leitura e para criar um movimento
entre as pessoas que estão aqui assistindo, né, de valorizar cada vez mais a ciência, né, e trazer, incorporar cada vez mais a ciência para a nossa prática clínica, para que a gente tenha uma prática clínica cada vez mais sólida, cada vez mais apoiada e cada vez mais responsável, né? Então, acho que esse era o nosso objetivo, né? Obviamente que se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, a gente está aqui para comentar sobre o trabalho. Obrigado, Manuel. Obrigado mesmo. Achei a aula fantástica. Inclusive, para mim, né, eu sempre aprendendo com vocês aí. Não conheci esse estudo entre as duas limas da própria densiplastirona. Então, foi de verdade incrível. Obrigado, tá? Eu vou compartilhar com vocês agora, pessoal, o QR Code para vocês responderem para a gente aí a pesquisa de satisfação. É, E também coloquei no chat, tá? O link para quem tá pelo celular. Mais uma vez, agradecer ao Manuel. Eu acho que esse último ponto que você falou, professor, é exatamente o que a gente buscou, busca e atingiu essa noite, né? Que é facilitar a leitura e fazer esse movimento com os alunos, fazer esse movimento conosco, de tirar dúvidas através de artigo científico baseado em pesquisa científica para que a gente possa aplicar na nossa clínica quando houver dúvidas, sabendo que alguém já viu, alguém já estudou, alguém já pesquisou sobre o assunto, né? Acho que isso é o principal movimento, que infelizmente é algo que a gente não vê mais hoje em dia, né? Os alunos de graduação não chegam com essa, não saem com essa cultura, na verdade, infelizmente, né? Eles só chegam, aprendem, querem saber como faz e não se preocupam em saber diferenciais e o porquê daquilo. Então, isso é super importante. É por isso, pessoal, que eu vou manter todos os meses esse tipo de estudo com o professor Emanuel, com o professor Felipe Belladonna, que está aqui na sala também. Eu acho que eles podem trazer muito conhecimento de artigo científico para a gente, tá? E realmente modificar essa cultura que temos. Se começar em 50 pessoas, que é a quantidade que nós batemos aqui na sala, essas 50 multiplica por mais 50, por mais 50, né? Se cada um ensinar para mais um, a gente vai aos poucos duplicando tudo isso. Então, Bom, Manuel, obrigado mais eu uma não sei se eu vez. consigo aqui, se eu consigo colocar no chat o artigo e se o pessoal consegue baixar, Eu acho que mas, sim. perdão, eu estou tentando aqui fazer isso, mas não estou conseguindo. Mas acho que é aqui em File, né? Eu vou já colocar aqui então no chat, mas eu vou te mandar também de qualquer forma o trabalho, tá? E, e aí, coloquei aqui Uhum. no chat. E aí, se puder compartilhar aí com todo mundo, quem quiser, tá? E Aham. pessoal, é isso. Quem quiser também sugerir trabalhos ou solicitar trabalhos, fica à vontade, tá, gente? Está aqui para É. tentar criar esse movimento. Lembrando a todos também que nossas aulas ficam no YouTube, tá? Deixa eu até parar de gravar aqui, mas